conflito de gerações. Hoje, no mundo globalizado, pós-moderno, essa marca distintiva entre as gerações, de certa forma, perdeu o sentido. Hoje você vê jovens ouvindo rock and roll da década de 70, você vê pessoas de mais idade participando de embalos junto com jovens, você vê festas retrô. Então, aquele período que é muito típico da década de 70, dos movimentos hippie, né, do movimento de rebeldia da juventude de Paris em 68, que era efetivamente um conflito de gerações, né, ou seja, onde uma geração mais idosa, mais experiente, se chocava contra a rebeldia de uma juventude ansiosa por mudanças. Hoje em dia isso praticamente é um anacronismo, ou seja, é algo do passado. Na verdade, hoje em dia, dentro do mundo globalizado, as diferenças se pulverizaram, as identidades foram fragmentadas. E tem jovens participando de movimentos de samba de raiz. Então você vê um conceito de jovem hoje em dia muito mais diluído e não tão marcado como era no passado. O prolongamento da expectativa de vida faz com que exista também um novo homem maduro. Ele não se restringe à aposentadoria, ele quer participar de academias, ele quer fazer atividades, ele vai a festas. Então esse conceito de conflito de geração, ele é um conflito tão datado, por exemplo, ele é da época onde existia escândalo por pais separados. Quem tem aqui seus 21, 22 anos, não deve saber que um dia já foi escandaloso você ter filho de um casal separado. Uma mulher desquitada, quando chegava no interior, era um escândalo. A desquitada chegou. Hoje em dia, quem mais se horroriza com um filho de casal separado? No passado, isso era tão cruel que você tinha até um termo para isso. Era o filho bastardo. Então, você carregar essa, entre aspas, mancha de bastardo, criava muitos até problemas psicológicos para a criança, né? Você tem, por exemplo, a música de John Lennon falando Mother, né? Em que o conflito, um casal separado, conflito de geração, isso tudo aparece nessa geração. Nesse mundo globalizado, fragmentado, diluído em várias tribos, em várias correntes, essa ordem está subvertida. A gente pode avaliar o conflito de gerações de várias formas, né? As gerações elas são hoje preenchidas por pessoas muito jovens que acabam de sair da faculdade e que têm o sonho ainda de estar dentro do jornalismo impresso, dentro das redações de TV, de internet ou até de rádio. E eles entram da parte laborativa de produção de conteúdo, trabalham muito, exigem novas competências que eles já trazem, na verdade, da sua formação e da sua própria capacidade empírica de lidar com as ferramentas sociais, etc. Ao passo que os jornalistas já estão nessas gerações, que são poucos hoje em dia, já que esse mercado está sendo ocupado pelos jovens, eles são vistos, talvez, por esses jovens como alguns privilegiados, que não têm tanta produção, são produções mais focadas, mais contextualizadas, e o trabalho duro mesmo fica na mão desses novos jornalistas. Eu não vejo uma dificuldade de relacionamento a partir das competências de cada um. Na verdade, a redação vai fazer com que esse novo jornalista busque o aprimoramento para conseguir chegar ao status desse jornalista de mais tempo de redação. Interessante que a gente tem que observar esse advento de todas essas tecnologias, né, que não param de chegar numa velocidade enorme e tem um reflexo muito grande no mercado de trabalho.
Então hoje você tem lado a lado uma geração mais antiga de profissionais, desde publicitários até jornalistas e assessorias de comunicação, que correm atrás, né, do tempo para poder dominar essas tecnologias e passar a utilizar essas tecnologias nas suas tarefas, no seu dia a dia, utilizá-las para potencializar o que eles realizam. E uma geração mais nova que já nasce utilizando essas tecnologias, tem uma facilidade grande, mas não tem uma experiência, um conhecimento tão grande como, né, a geração anterior. Um ponto de vista particular que eu tenho, eu vejo isso como um ponto de união maior entre gerações e não efetivamente, necessariamente, como um conflito. Eu acho que conflitos no mundo do trabalho podem surgir a partir de outras coisas, mas não necessariamente com isso. Acho que é uma complementação, não é? Uma pessoa mais jovem numa agência de publicidade domina mais um Twitter e ele pode estar passando alguns macetes com um profissional mais antigo que, no entretanto, domina mais esse contato, essa estratégia de realizar uma comunicação efetiva com o seu cliente. Isso também é válido para o campo de jornalismo, né? Então o que eu vejo mais é uma ferramentas novas que surgiram bastante potentes, e não é a primeira vez na história que a gente vê isso acontecer. O próprio boom da informática no início dos anos 90 trouxe uma série de programas que até os anos 70 e 80 eram completamente desconhecidos e também revolucionaram as redações de jornais, agências de propaganda e todos esses ambientes aí no universo de trabalho da comunicação. Os adventos das novas tecnologias, né, da internet, certamente impactaram várias áreas de conhecimento, né, e várias áreas no campo de trabalho, né, e por aí vai. Algumas áreas naturalmente sofreram, né, ou foram mais impactadas por isso, né, desde medicina, né, os avanços que teve com a tecnologia, e é claro, comunicação, que no Brasil certamente foram as primeiras a entrar na internet. Os jornalistas entraram logo na internet aqui no Brasil. Todo o trabalho, né, o tipo de trabalho que era feito antes para esse profissional de comunicação tinha desde limitações técnicas e orçamentárias, né? Por exemplo, a gente não conseguia, né, como a gente está aqui, comprar 3 câmeras, né, como vocês estão utilizando, para poder fazer um vídeo de faculdade, né? Tudo era muito caro antes de você ter essa explosão de tecnologia da internet. Então imagina que para começar de cara, o jornalista ele já era mais restrito em termos do que ele fazia. Ou ele escrevia, ou ele ia ser cinegrafista ou fotógrafo, porque ele não tinha acesso a essas tecnologias. Na área de publicidade, por exemplo, uma das dificuldades que havia antes era talvez os desafios do camarada se inteirar ou conhecer o que está acontecendo no mundo em termos de novidade, de publicidade, etc. Estão poucos privilegiados, ou por assinar algumas publicações, ou por poder viajar em congressos, tinham essa oportunidade de compartilhar com o resto do mundo essas tendências na área, né? E hoje em dia também com a internet isso mudou bastante. Bom, eu acho que dos diversos impactos, alguns bastante óbvios, né, que a gente vê aí as novas tecnologias tendo no mercado de trabalho, talvez um dos principais, a gente vai começar a sentir mais pesadamente de agora para frente, e muito com vocês, né, que estão em graduação, ainda estudando, é basicamente o seguinte, né, imagina que o jovem de hoje, de 25 anos para baixo, né, e aí de 15 anos para baixo, isso é uma verdade absoluta, respira oxigênio online. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse garoto ele fica o tempo inteiro conectado na internet, quando não está num computador, ele está no celular, ele está num tablet, né, que agora já virou verdade, ele está numa televisão que já tem acesso à internet, ou seja, respira literalmente oxigênio online. E aí esse garoto ele vai entrar no mercado de trabalho como estagiário ou como trainee, e as empresas hoje, grande parte, tá, eu diria com tranquilidade, a maioria inclusive de empresas maiores, né, grandes, multinacionais, com mais dinheiro, tem restrições muito sérias por não compreender muitas vezes, né, ou então por se esconder atrás do tema de segurança, né, problema de segurança da informação. Os caras não liberam, por exemplo, acesso a redes sociais ou alguns sites dentro do trabalho. A minha geração, eu tenho 32 anos, a gente até compreende um pouco mais isso, né, porque né, o início da minha carreira, a internet ou não existia formalmente ainda no mundo profissional, ou então estava tão começando que pouca gente se interessava por isso, ou isso tinha pouco impacto na nossa vida de trabalho, na nossa coleta de informações e produção de trabalho. As gerações mais novas
não conseguem entender como é que isso funciona, né? Então, imagina eu explicar para alguém que já nasceu conectado, já nasceu na internet, passa 10, 12 horas por dia, ou sei lá, 100% do tempo que está acordado, em alguma coisa, fazendo alguma coisa na internet, seja por qualquer device, né, aparelho, computador ou mobile, né, seja lá o que for, que num local que ele vai começar a passar 10, 12 horas do dia dele, que é o local de trabalho, naquele momento ele está proibido de acessar a internet. Né? Ele fala, não, aqui dentro você não pode porque aqui a gente tem regras e tal. Isso não é compreensível, isso não faz sentido e não é compreensível. Então acho que a gente vai ter certamente, como vocês colocaram, esse conflito, até costumo brincar em palestra, que vai haver uma verdadeira revolução aí, né, de uma pressão dessa molecada mais nova de falar assim, companheiro, eu vou trabalhar dessa maneira, né, e se não for assim eu vou sair fora. Então tem uma outra empresa que está com uma outra abordagem e os jovens vão começar a escolher melhor também os lugares onde eles querem trabalhar. Por causa da tecnologia, as mudanças hoje elas são tão mais rápidas do que antes. E aí um exemplo é que essa molecada de colégio, né, eles dizem que a gente está, no período que o garoto fica no colégio, ele está sendo preparado para profissões que ainda nem foram inventadas. Né? E aí você imagina, né, um professor dando aula. Quando vocês chegaram aqui em casa, vocês viram ali vendo o History Channel. Então um professor que tem alunos que tem acesso a History Channel, Discovery, Wikipedia, tudo quanto é forma lúdica, interativa, multimídia que você puder imaginar, para poder acessar o conhecimento, e o cara vai ficar me ensinando como é que os dinossauros chegaram no mundo com um quadro negro, né?